Então hoje vamos dar prosseguimento ao estudo que nós iniciamos na semana passada sobre o Ministério dos Diáconos. Nós estamos nessa série de estudo que havia sido programado lá no início do ano passado ainda, pouco antes da pandemia, lá em fevereiro. Porém veio a pandemia e atrapalhou as nossas programações, enfim. Então nós estamos retomando agora para que na primeira assembleia do próximo ano a gente possa eleger os diáconos de maneira oficial da nossa igreja. Então, essa série de estudo visa capacitar a nossa congregação para essa escolha extremamente importante que será feita no próximo ano. E o primeiro assunto que nós tratamos na semana passada foi sobre o início do ofício do diácono na igreja. Nós analisamos o texto de Atos, no capítulo 6, versos de 1 a 7, onde nós vimos que naquele momento surge uma necessidade diante daquela igreja que havia acabado de nascer, de iniciar. E diante desta necessidade, uma escolha precisou ser feita. Então, o que aconteceu lá? Houve murmuração entre helenistas e judeus que falavam aramaico, aqueles que moravam em Jerusalém, sobre a distribuição do alimento para as viúvas daqueles helenistas, que vinham de fala grega de outros locais. Os apóstolos, então, reconhecem que estavam falhando nisso e dão a ordem para que se escolhesse 7 homens para cuidar desse trabalho, para que eles pudessem ficar focados e dedicados naquilo que eles foram chamados para fazer, o ministério da palavra e da oração. E aí então eles delegam para a igreja essa responsabilidade de escolher essas 7 pessoas, 7 homens, para servirem ali as mesas, servir aquelas pessoas que necessitavam de ajuda. E essa escolha que foi feita foi seguida alguns critérios bem estabelecidos pelos apóstolos. Tudo isso nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos permanecer um pouco mais nesse texto de Atos 6, se você já quiser ir encontrando ele na sua Bíblia. Nós vamos tentar espremer um pouco mais de informações acerca desse texto, antes de nós passarmos para outros textos que também lidam desse assunto do diaconato. Hoje nós vamos aqui permanecer nele, porém veremos um outro aspecto sobre o ministério dos diáconos, que é a grandeza deste ofício. Foi providencial nós hoje estarmos tratando sobre esse assunto tão próximo daquela pregação de Mateus, capítulo 23, versos 8 a 10, onde eu falei sobre a armadilha do ego inflado. A armadilha que nós, como pecadores que somos, temos de exaltar pessoas acima daquilo que realmente é necessário, em um patamar muitas vezes até próximo a algo que só Deus deveria ser elevado. Porém, na pregação eu lembrei a todos que é uma linha muito tênue isso. A linha do respeito por alguém que Deus instituiu como autoridade, como liderança, para uma exaltação pecaminosa. Então nós temos aqui um caminho bastante estreito de trilhar, onde nós podemos errar no sentido de não dar o devido valor a esses homens que Deus capacita para tal tarefa, da mesma forma que nós podemos errar no excesso de colocá-los a um patamar onde Deus nunca imaginou que eles deveriam ser colocados, onde não é o desejo de Deus e é, de certa forma, totalmente pecaminosa. Então nós aqui temos uma linha a seguir, que é a do respeito e da admiração por essas pessoas que Deus capacita com dons especiais. E aí, obviamente, que a liderança ela é ocupada por poucas pessoas dentro de uma congregação, São poucos aqueles que vão liderar, porém, a congregação ela deve o devido respeito, a devida honra a essas pessoas, mas jamais excedendo aquele nível ao se tornar algo pecaminoso, colocando essas pessoas num destaque como se elas tivessem um valor acima dos outros. E como nós temos enfatizado aqui quase que constantemente, dentro da igreja cristã não há diferença de valor, apenas de função. Então é importante nós reconhecermos as funções, os dons que Deus dá a cada um, porque todos são importantes para o bom funcionamento do corpo. Todos os membros têm o seu papel dentro deste corpo, desta unidade orgânica que é a igreja cristã. Então hoje nós vamos ver a grandeza desse ofício. Vamos pegar e vamos fazer a leitura novamente do texto de Atos 6, que é o texto que vai servir aqui de base
para esse estudo de hoje. Os versos 1 a 7. Diz assim: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, e então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Então, irmãos, um erro que nós podemos cometer e que nós devemos evitar é acharmos que os diáconos são homens de segunda categoria. Em que sentido? No erro que nós podemos cometer de olhar para o ministério pastoral com uma importância elevada e da mesma forma que olhamos para os diáconos de uma maneira diferente, como se eles não possuíssem a mesma importância para a igreja local. Valorizarmos os pastores e não darmos o devido valor a diáconos. Da mesma forma que nós podemos errar não dando o mesmo valor para qualquer membro da igreja. Tá? Não há uma diferença de importância, de valor entre nós. Isso eu vou martelar até o fim desses estudos, sempre. Tá? Então, aqui o meu objetivo, irmãos, é mostrar para vocês, por meio do próprio texto bíblico, a grandeza desse ofício dos diáconos. A função dele, a tarefa deles, os próprios dons que Deus dá a esses homens mostram que eles não são homens de segunda classe, mas que esse ministério é fundamental para o bom andamento da igreja local. Ele é fundamental. E aí, eu quero mostrar para vocês que entre pastores e diáconos, assim como qualquer outro crente no Senhor Jesus, não há diferença de valor, apenas de função. Então aqui o texto de Atos, capítulo 6, ele nos apresenta aqui 3 motivos pelo qual o ministério dos diáconos é extremamente valoroso, importante. E aqui nós vamos ver os motivos. Primeiro, pelo caráter dos diáconos. Segundo, pela importância da tarefa que eles exercem na igreja local. E, por fim, pela unidade promovida por eles. Tá? Então, nós vamos ver esses 3 motivos aqui que mostram o quão grande é o ofício do diaconato. Então, em primeiro lugar, nós vemos a grandeza desse ofício pelo caráter destes homens. Então, olha ali o verso 3. O que diz? Capítulo 6, verso 3 de Atos. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Então, esse é o texto, conforme nós vimos na semana passada, que marca aqui o início deste ofício dos diáconos. Ainda neste momento, a palavra diácono não é usada de maneira formal, indicando o ministério dentro da igreja. E sim, basicamente, a palavra é o termo serviço. São homens que iriam servir nessa função de auxílio aos apóstolos nesse momento. Com o andamento do Novo Testamento, já nas epístolas paulinas, nós vemos esse termo, essa palavra, sendo usada já para designar homens em um papel específico, em uma função, em um ofício específico dentro da igreja. Não é o caso neste momento, mas nós vamos ver o desenvolvimento disso ao longo dos estudos. Então, aqui nesse texto que abre esse ministério, onde pela primeira vez aparecem esses homens designados para servir, nós já podemos observar que essas qualificações iniciais que são apresentadas pelos apóstolos, que deveriam ser observadas na escolha destes homens, por si só já demonstram a grandeza deste ofício.
Os irmãos escolhidos, e aqui eu vou fazer uma recapitulação do que nós vimos semana passada, eles precisam ser o quê, de acordo com o versículo? Ter boa reputação, ou seja, esses irmãos, eles não devem possuir em sua vida nada que possa acusá-los. Nenhuma falha grave, nenhum pecado aparente, claro, né, que possa ser usado contra um testemunho deles. O candidato ele precisa ser um homem exemplar, que sirva de modelo para os demais irmãos da igreja. A sua conduta naturalmente coloca ele em destaque na congregação. Ele é alguém que as pessoas observam e tem como modelo, né? Tem como um exemplo de um bom cristão. Tá? Esse é o primeiro princípio aqui que os apóstolos colocam, ter boa reputação. Depois eles dizem que o diácono precisa ser cheio do Espírito. Ou seja, o candidato ao diaconato precisa ser um homem de oração e que ama a palavra de Deus. Essa é outra característica que é perceptível aos olhos da igreja. Os irmãos, os membros, eles conseguem perceber. Cada um de vocês é capaz de perceber as pessoas que são modelos disso também. De pessoas de oração, pessoas que gostam, que amam a palavra de Deus e que se empenham a aprender sobre ela, que estão sempre desejosos a conhecer mais. Então essa é uma característica de alguém cheio do Espírito, que deixa ser guiado pelo Espírito, que a sua vida é movida pelo Espírito. E o Espírito, ele não nos encaminha a outro lugar, senão a uma vida de devoção, por meio de palavra de Deus e oração. Então é dessa forma que nós descobrimos essas pessoas que Deus tem capacitado para serem cheias do Espírito. E por fim, nós vemos também ali que são homens cheios de sabedoria. Ou seja, são homens que não só possuem conhecimento das Escrituras. É óbvio que o conhecimento que é necessário não é exaustivo, porque ninguém chegará a um conhecimento exaustivo das Escrituras. Você não precisa esperar de um diácono um conhecimento do nível do pastor da igreja, ou do nível de mestres, enfim. Mas que haja um bom conhecimento bíblico e, acima de tudo, que ele saiba pôr em prática aquele conhecimento que ele adquiriu. É alguém que tem sabedoria. Ele, consequentemente, será um bom conselheiro. Então você pode ver pessoas que são procuradas para aconselhamento. Isso acontece naturalmente. Pessoas que são discipuladoras ou que estão envolvidas, né, nesse processo de fazer discípulos. São pessoas que naturalmente passam a ser referenciais de pessoas maduras na fé para outras pessoas, para outros membros da igreja. Então o caráter do diácono, aqueles critérios apontados por Deus na sua palavra para a escolha destes homens, isso demonstra a importância do ministério dos diáconos para a igreja local. São homens capacitados para isso, de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Ainda aqui nesse assunto, agora eu vou trazer um outro texto, porque posteriormente Paulo ele vai trabalhar com muito mais detalhes essas características que precisam ser encontradas na vida de um candidato ao diaconato. Na sua primeira carta a Timóteo, nós veremos, obviamente, que esse texto, que você pode ir já procurando aí na Bíblia, nós veremos de maneira muito mais detalhada em outra oportunidade. Mas aqui nós vamos analisar de maneira superficial, porque ele ajuda muito a reforçar esse ponto do caráter, mostrando a grandeza do ofício. Então vamos ler ali 1 Timóteo, capítulo 3, versos 8 a 13. Então o capítulo 3, ele é marcante porque Paulo aqui apresenta as características de pastores e de diáconos no mesmo capítulo. Então no início do capítulo ele falou acerca dos pastores, as qualificações para o ministério pastoral. E a partir do verso 8, ele começa a falar dos diáconos. E ele começa dizendo, do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos,
conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostre irrepreensível, que exerça o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Queridos, depois nós vamos, em outro estudo, vermos detalhadamente todas essas classificações aqui, todas essas características necessárias a serem encontradas na vida do diácono. Mas é completamente necessário que a gente entenda que estas exigências aqui, que nós estamos vendo de maneira superficial, elas precisam ser encontradas na vida do diácono. Como eu falei na semana passada, nós não escolhemos os diáconos de uma igreja porque nós gostamos deles, porque nós somos amigos deles, porque nós achamos eles legais, são pessoas divertidas. Eu me sinto bem, eu gosto de conversar com ele. Não são esses os critérios. Nós seguimos critérios objetivos revelados por Deus na sua palavra. Isso não é opcional. E aqui, irmãos, nós podemos reforçar ainda a importância do ministério por meio das características. E eu reforço, o diaconato não é um ministério de segunda classe. Ele não é um ministério de função secundária, somente para ajudar pastores, porque o importante mesmo é o ministério pastoral. Se nós observarmos as características que esse capítulo 3 aqui vai mostrar de 1 Timóteo em relação a pastores, que está na parte de cima, e aqui eu não vou fazer toda a leitura do texto, que esse não é o objetivo aqui hoje, mas, resumidamente, a única diferença significativa das características de pastores e diáconos é a característica de estar apto a ensinar lá no verso 2, onde no final do verso 2, que é dito que o pastor precisa estar apto a ensinar. É a única diferença clara e significativa de um e de outro, onde não é exigido do diácono aquilo que é exigido do pastor. De resto, irmãos, nós temos uma semelhança notável. As semelhanças são muito parecidas. A única diferença significativa, reforço, é que ele não precisa ser alguém capacitado ao ensino. Ele não precisa ter o dom de ensinar, ele não necessariamente precisa fazer isso dentro da igreja local. De resto, as características são as mesmas. E essas características do diácono demonstram a grandeza do ofício destes homens aqui, por meio enfatizado aqui por Paulo no verso 13. Então, irmãos, destaco aqui o versículo 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Então, olha só o que Paulo diz, né? Aqueles que são eleitos ao diaconato e desempenham de maneira satisfatória esse ofício, Paulo diz, eles alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Então, isso ressalta aqui por meio do texto a grandeza deste ministério, a importância. É claro que nós jamais devemos colocá-los a um patamar elevado, como se tivesse maior valor que os outros, mas eles são importantes. A eles cabe e é devida honra por causa de Deus terem chamado eles a esse papel. Então, em primeiro lugar, a grandeza deste ofício, a importância dos diáconos da igreja local é vista por meio do próprio caráter destes homens. Em segundo lugar, a grandeza do ofício dos diáconos é vista pela tarefa que eles desempenham na igreja, pela importância do trabalho deles auxiliando os pastores. Então, no verso 6, voltando lá para Atos 6, verso 2,
Diz ali, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então o verso 2 aqui, os apóstolos eles comunicam os demais irmãos da igreja que não era certo eles abandonarem o ministério pelo qual eles foram chamados. Não era certo, não é correto que nós, apóstolos, paremos de pregar a palavra, de ensinar a palavra de oração para servirmos as mesas. Não é certo que os 12 deixassem de lado pregação e oração, mesmo que isso tomasse deles poucas horas no dia. Mesmo que aquela tarefa não fosse algo que demandasse muito tempo. Não era certo eles deixarem aquilo que Deus chamou a eles para fazer aquela distribuição diária de alimento aos necessitados. Os 12 apóstolos então convocam a igreja e dizem claramente, olha, não é correto isso. Não está certo nós fazermos isso. Não está certo. Nós como apóstolos, fomos chamados para algo específico e nós devemos nos concentrar, nos consagrar aquilo que nós somos chamados, que foi oração e o ministério da palavra de Deus. E depois de comunicar isso para a comunidade, no verso 5 é dito que o parecer agradou a todos. Aquilo que eles falaram, os apóstolos falaram, agradou. E aqui essa afirmação ela é bem importante, irmãos. Porque por mais que esse fosse apenas o início da história da igreja, nós temos que lembrar que aqui nós temos um espaço muito curto de tempo separando essa igreja local aqui do início da igreja lá em Atos 2, o momento do derramado do Espírito Santo sobre os apóstolos e a primeira pregação do Evangelho por Pedro, onde milhares se converteram. Mas em pouco tempo de vida, essa comunidade aqui, ela já apresenta sinais de maturidade. Sinais de maturidade que muitas vezes nós não encontramos nas nossas igrejas nos nossos dias. E por que eu digo isso? Porque com pouco de tempo de vida que tem essa igreja, ela já entendeu que os seus líderes, aqui no caso os apóstolos que serviam como pastor nesse momento, eles deveriam de fato se concentrar naquilo que foram chamados. Eles se agradaram do parecer daquilo que foi dito. Olha, nós temos que nos focar naquilo que Deus nos chamou e nós vamos levantar outros homens para nos auxiliar. Isso não significa que servir às mesas aqui, atender os necessitados, não fosse importante. Os apóstolos, em momento nenhum, dizem isso. Eles não dizem, olha, a minha função de pregar a palavra e orar é mais importante. Então é por isso que nós não vamos mais fazer. Porque esse trabalho ele é secundário. O tempo todo isso é dito num caráter de chamado, de dom. Olha, Deus nos chamou para o ministério da palavra e oração. Então Deus vai chamar outras pessoas para servir as mesas, para fazer este outro serviço, para que a gente não fique disperso, negligenciando uma coisa ou outra, ou não fazendo nada de maneira exemplar. Então, se Deus nos chamou para isso, faremos isso. E a igreja entendeu. A igreja poderia ter dito, mas custa para esses 12 aí gastar 1 hora, 2, atendendo a necessidade daquelas pessoas que precisam? Mas é tão pouco tempo que eles vão gastar nisso. Para quê? Vamos estar aqui escolhendo homens para fazer isso, se eles mesmos podem fazer. A igreja poderia, mas não. E aí nós vemos a maturidade da igreja. O parecer agradou. Por quê? Porque eles entendiam que essa é uma questão de função e não de tempo gasto. Tem relação com aquilo que Deus nos chama. E essa maturidade aqui que nós vemos em Atos 6 deve ser buscada por nós. Nós devemos buscar isso. Por quê? Porque é normal, eu diria que até tentador, e acontece muito no meio evangélico, nas igrejas, mesmo com tanto tempo que nós temos aí de contato com as Escrituras, com tanta produção teológica que já foi feita, mas mesmo assim parece que esse tipo de maturidade que nós vemos aqui da igreja parece ser rara. O que predomina no contexto evangélico é a ideia de que o pastor ele é um funcionário da igreja e que ele precisa estar sempre disposto a resolver todos os pormenores que envolvem a vida da comunidade. Então o pastor ele é responsável por cuidar da estrutura física,
o pastor ele é responsável em ir no contador. O pastor é responsável em estar cuidando, sei lá, da escala da limpeza. O pastor ele é responsável por todas as afazeres da igreja. E a gente tem que tentar fugir dessa ideia de que, mas ele é pago para isso. Ele tem tempo disponível. Ele trabalha em tempo integral para isso. E a gente fecha os nossos olhos para a realidade do chamado pastoral. O pastor ele é chamado para alimentar, para pregar a palavra, para orar pelos irmãos. E pregação, irmãos, e aqui mais uma vez nós somos tentados a dizer, mas é uma pregação por semana. Mas uma pregação por semana que demanda tempo. Do contrário, irmãos, o alimento não será bom. Se não houver tempo para preparo, para estudo, para capacitação, o alimento que vai ser servido não vai ser bom. Então a igreja, uma igreja madura e sábia, ela vai fazer de tudo, da mesma forma que os irmãos aqui de Atos 6 fizeram, para deixar os seus ministros, aqueles que foram chamados como pastores, se dedicar exclusivamente àquilo pelo qual eles foram chamados. Por quê? Porque assim elas têm uma segurança ainda maior de que serão bem alimentadas, de que o estudo vai ser bom, de que a pregação vai ser saudável. Investir na capacitação do pastor é investir em deixá-lo com o tempo apenas dedicado àquilo. Então, o pastor ele precisa estudar, se capacitar, né? Ele precisa de tempo para preparar uma pregação. Eu nunca me esqueço do livro, quando eu estava estudando pregação expositiva, onde o autor dizia, para cada 5 minutos de pregação é necessário 1 hora de estudo. De fato, irmãos, é necessário, mais ou menos é isso aí que gasta. Eu começo a pregação do domingo na segunda. Na segunda eu começo a preparar a pregação do domingo. Então na segunda eu já tenho o esboço dela pronto. E assim vou desenvolvendo, vou estudando ela ao longo da semana, desenvolvendo, revisando o texto. Enfim, não tem como, irmãos. Não tem como. Alimento de qualidade sem tempo de preparo. Então, irmãos, quando nós temos, às vezes, uma igreja pequena, que não demanda tanto ainda de trabalho, porque também não é só pregação, o ministério pastoral, envolve aconselhamento, envolve discipulado, envolve estar respondendo perguntas do WhatsApp. Né? Isso tudo toma tempo, irmãos. Às vezes as pessoas, o pastor não dedica tempo para mim, o pastor não visita a minha casa. Não dá para fazer com todo mundo. Infelizmente não tem tempo para isso, entendeu? Então, boa parte do próprio ministério dos diáconos vai ser para atender essas necessidades também. Nós veremos aqui na próxima semana as funções, bem certinho, cada função de um diácono dentro da igreja. Então, o pastor ele precisa ter o tempo para se dedicar àquilo que ele foi chamado. E quando a igreja entende isso e elege os seus diáconos para ajudar os seus pastores a fazer essas tarefas que não são menos importantes, irmãos. É importante cuidar da estrutura da igreja, é importante o atender irmãos em necessidade, é importante estar visitando as pessoas, saber como está cada um dos irmãos. Tudo isso é importante, não é secundário, né? Mas Deus chama cada um para a sua função, e assim é com o diácono. Deus confiou aos diáconos essa responsabilidade que permite aos pastores se dedicarem à sua função. E aí, quando nós vemos uma estrutura madura nesse sentido, nós vemos também uma igreja que amadureceu. E aí, qual o resultado de uma igreja madura e ajustada nesse sentido? Nós vemos no verso 7. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Com uma igreja organizada de maneira bíblica, onde cada um cumpre com aquelas funções que Deus confiou, cada um dedicado nos dons que Deus entregou, a consequência é que o Senhor vai acrescentando dia a dia aqueles que serão salvos ali. É uma igreja ajustada, é uma igreja madura. Como eu disse, enquanto a igreja é pequena, realmente gastar um pouco mais de tempo para tarefas secundárias, isso não sacrifica tanto o ministério da palavra.
Mas com o tempo, acaba sendo impossível. Eu digo que a nossa igreja já passou da hora de termos esses irmãos instituídos, né? Infelizmente já era para ter acontecido já lá no início do ano, mas é importante nós termos bem claro, né, o que fazem, quais são as funções, quem são essas pessoas, para que aí sim a igreja possa se desenvolver de uma maneira clara, bíblica, e consequentemente nós veremos o crescimento dela não só em quantidade, mas em qualidade. Então, no auxílio no auxílio pastoral, os diáconos, eles são peça importantíssima. É uma peça fundamental para a maturidade e o crescimento espiritual da igreja local. Nós vimos que aqui no texto mostra claramente que quando a igreja se organizou, no sentido de colocarem os 12 ali, dedicados àquilo que eles foram chamados, a palavra de Deus cresceu ali no meio, ao ponto de que muitos sacerdotes estavam abraçando a fé. Então é uma peça fundamental aqui para a maturidade e crescimento espiritual da igreja. Lembrando que eu estou sendo aqui extremamente superficial nas funções dos diáconos. Nós vamos ver na próxima semana em muitos detalhes, né, num estudo exclusivo para isso. As funções de cada um dos diáconos, elas não se restringem só a questões operacionais. O pastor não vai mais cuidar das coisas da igreja, é o diácono que vai fazer. Não é apenas isso, vai muito além disso. E nós veremos aqui ao longo dos estudos. Então, em primeiro lugar, a grandeza do ofício, a importância dos diáconos é vista pelo caráter destes homens. Em segundo lugar, a grandeza do ofício dos diáconos é vista pelo auxílio providenciado por eles aos pastores. E em terceiro lugar, a grandeza do ofício é vista pela unidade promovida por eles. Vamos ver aí o que motivou essa escolha novamente? O verso 1 diz ali: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então aqui eu vou recapitular brevemente aqui o que causou essa necessidade. Nós estamos aqui no momento de expansão da igreja cristã. Um crescimento muito rápido naquele momento da história. Muitas pessoas estavam abraçando a fé cristã. E muitas pessoas que estavam lá em Jerusalém, os judeus vinham até Jerusalém de vários lugares, da dispersão, né, de vários pontos da Palestina, para comemorar aquelas festas tradicionais do calendário judaico. Eles estavam ali para celebrar a festa do Pentecostes. E aí, esses judeus que estavam lá presentes na pregação de Pedro, permaneceram ali por mais dias do que apenas aquele programado por eles, ir até a festa e retornar. E aí, nesse tempo que eles permaneceram ali para aprender mais acerca da fé cristã, para serem discipulados pelos apóstolos, houve as necessidades. Muitos iam até lá sem condição para se manter por muito tempo, especialmente as viúvas, que inclusive muitas iam ao fim da sua vida até Jerusalém, porque era muito mais fácil para elas receberem esmolas, receberem algum tipo de ajuda para se manterem naquele tempo. Afinal de contas, uma viúva daquele tempo não tinha condição de recurso nenhum, não tinha aposentadoria ou ajuda do Estado. Elas dependiam de doação, dependiam do cuidado dos outros. E aqui houve uma murmuração desses judeus de fala grega que vinham de outras localidades em relação às viúvas dos hebreus que residiam em Jerusalém e que falavam tradicionalmente na língua aramaica. E aqui, irmãos, a gente pode pensar que, diante dessa necessidade, era algo não tão sério. Bastava ajustar ali o cuidado das pessoas. Na verdade, não, irmãos. Você imagina que isso poderia causar uma séria divisão aqui de grupos. E a igreja, logo no primeiro momento, poderia se dividir. De um lado, hebreus, do outro lado, os helenistas. Se não fosse cuidado de maneira sábia dessa situação, um grande problema poderia ser causado. E quando a gente olha com os nossos olhos,
talvez a gente pense, poxa, mas um problema tão grande como esse, será que não era melhor os apóstolos mesmo tratarem com isso? Né? Afinal de contas, ele era a grande autoridade, né? A extensão do ministério de Jesus, o ministério messiânico. Não era melhor os próprios apóstolos cuidar disso? E como eu falei na semana passada, estar na liderança é estar na tentação de ter tudo debaixo do seu próprio controle. Né? Você não quer delegar nada, você quer cuidar de tudo. Então os apóstolos aqui, eles poderiam ter feito isso. Né? Não, deixa que nós cuidamos de tudo, vamos resolver a situação. Mas não, eles delegam a outras pessoas. E isso certamente direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos aqui diante de um sério problema, já de cara a esses homens que são levantados pela primeira vez para servir, para apoiar o grupo dos 12. E aí, então, nós vemos que esse parecer agradou as pessoas. Então, os 12, eles delegam para a igreja escolher estes homens, não são eles que escolhem. Eles entregam essa responsabilidade para a igreja. Eles apenas dão os critérios. Eles precisam ser 7 homens de caráter elevado, cheios de espírito, com sabedoria para lidar com essa tarefa. Uma tarefa que vai bem além de apenas servir às mesas, como pode sugerir. Eles teriam que agir como verdadeiros pacificadores. Eles teriam que ter muito cuidado e sabedoria, porque ali eles estavam lutando pela unidade da igreja. O risco ali era uma divisão. Então eles tinham que resolver ali conflitos. Então eles precisavam agir como pacificadores. E essa característica da função deles, que eles deveriam realizar, mostra mais um ponto distintivo no caráter desses homens. Essa ação pacificadora, essa habilidade em lidar com conflitos na igreja. Porque é isso que acontece, isso acontece muito, né? Quando pecadores estão juntos. Né? Então os diáconos, e aqui óbvio, nós vamos tratar isso melhor na semana que vem, mas eles têm que estar atentos às situações dentro da igreja. Pequenos motivos de discórdia que podem estar ocorrendo. E eles têm que agir como pacificadores, resolvendo problemas e unindo a igreja. Né? Então olha a importância desse ministério. O pastor muitas vezes não vai conseguir olhar tudo, acompanhar tudo, estar por dentro de tudo. E aí ele é cercado de pessoas que vão auxiliá-lo nisso, vão auxiliá-lo nessa tarefa. E aí então a gente pensa, será que a escolha foi sábia? Será que eles conseguiram agir como pacificadores? O texto já nos respondeu sobre isso, né? Novamente o verso 7. Eles conseguiram contornar todo esse problema, eles conseguiram resolver essa situação de tal forma que a igreja se uniu. Os helenistas e os hebreus se uniram em um objetivo comum em prol do crescimento da igreja local. Então, este é o caminho que nós devemos tomar. Entender a importância desse ministério, entender que não são homens de segunda categoria. Na verdade, as características são basicamente as mesmas do ministério pastoral. Né? Portanto, nós temos muito claro isso. E quando instituídos, nós devemos honrar esses homens, porque Deus os chamou, não porque eles são melhores, mas porque Deus os chamou para essa função que é importantíssima para o crescimento de uma igreja local, uma igreja que é formada de acordo com os princípios bíblicos. Então, para reforçar aqui, em primeiro lugar, a grandeza deste ofício, ela é demonstrada pelo caráter destes homens. Em segundo lugar, a grandeza do ofício dos diáconos, ela é vista pelo auxílio que eles providenciam aos pastores. E em terceiro lugar, a grandeza do ofício é vista pela unidade que eles promovem dentro da igreja local. Então, para concluir, os diáconos, eles não são homens de segunda classe, mas são fundamentais para a manutenção da saúde da igreja. E isso pode ser visto pelo caráter
pela importância do seu serviço e pela unidade promovida por eles. Então é preciso entender, irmãos, a grandeza deste ofício, para que a gente possa igualmente entender a grandeza da tarefa que nós devemos fazer como igreja ao escolher esses homens. Não é uma brincadeira, irmãos. Não é algo assim que a gente deve fazer de qualquer jeito. É por isso que nós não estamos apressando nada. Nós primeiro precisamos providenciar um ensino sólido, para que todo membro possa estar com tudo muito claro na sua mente. Eu creio que foi providencial esses estudos terem vindo para a quarta-feira. Antes nós fazíamos no culto de ceia uma pregação. Por quê? Porque este é o momento de você tirar todas as dúvidas. É o momento de você esclarecer muito bem acerca do ministério, como escolher, o que fazem, como que vai ser feito, enfim. Tá? Para que nenhuma dúvida esteja na sua mente no dia que nós formos fazer essa eleição lá na Assembleia de Janeiro. Ok? Na próxima semana, nós vamos tratar acerca das funções, das tarefas. E aí nós vamos ver detalhadamente o que precisa fazer. Qual é o papel deles dentro da igreja? Quais são as suas funções? Alguma dúvida acerca do estudo de hoje, acerca da grandeza? Uma coisa que precisa ser esclarecida, ficou dúvida nesse sentido? Alguém gostaria de perguntar algo? Não? Ok. Então vamos orar para encerrar. Bondoso Pai, amado Deus, nós te agradecemos pelo tempo que podemos ter aqui essa noite juntos, Deus, para estudar acerca do ministério dos diáconos, da grandeza deste ministério, Senhor, da importância desses homens que são levantados por Ti, capacitados pelo Teu Santo Espírito, possuem para a igreja local. Nós te pedimos que o Senhor nos guie, Deus, durante esse tempo onde nós estaremos nos capacitando biblicamente para isso, entendendo biblicamente o que é esse ministério, quais são as suas funções, as suas qualificações, como devemos fazer essa escolha, Deus. Que o Senhor nos guie em todo momento dentro desse estudo, Pai, nos guiando na Tua verdade, nos livrando do erro. E especialmente, Pai, que o Senhor nos conduza quando nós formos escolher essas pessoas, esses homens aqui que vão servir como diáconos, como pessoas que vão servir à comunidade, auxiliando os pastores em uma tarefa extremamente nobre. Nos dá, Deus, o equilíbrio, Senhor, não nos deixa cair nos extremos de delegá-los a pessoas de segunda categoria e nem também elevá-los a uma condição que apenas Deus pode ser elevado na nossa vida. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor exerça da sua graça e misericórdia sobre nós durante todo esse tempo, durante essa escolha, Senhor, e que nós possamos colher os mesmos frutos da igreja de Atos, como nós vimos no verso 7, Deus, onde a palavra crescia e mais pessoas abraçavam a fé cristã. Esse é o nosso desejo, nossa oração, em nome de Cristo. Amém.